Bom dia, nossos membros do nosso GTC. Hoje, nosso dia 9 de maio de 2018, segunda-feira, estamos iniciando nosso web encontro dessa semana, discutindo um pouquinho aí, principalmente os acontecimentos da semana passada. Nós estamos aí num grande, podemos dizer, num grande reboliço, em função de duas grandes situações que estão acontecendo, uma dentro do Brasil, segundo, principalmente a briga Estados Unidos e China, que vão fazer com que nós tenhamos aí algumas condições adversas ou talvez até positivas para nós no Brasil. Mas antes de nós falarmos sobre isso, gostaria de comentar um pouquinho sobre as condições de colheita que vem acontecendo, tanto no Nordeste, aí nós estamos falando Bahia, Piauí, Maranhão, que entra num processo já praticamente alguns produtores já terminando a sua colheita, outros produtores estão já na metade da sua colheita, mas vai em vento e polpa. Então nós temos nosso mês de abril aí cheio de áreas para serem colhidas com boas produtividades, isso que é o mais importante. E nós chegamos no Rio Grande do Sul aí também, que é o mês de abril, nós finalizamos, mas praticamente nos próximos 15 dias nós devemos estar praticamente com o final já da nossa colheita. Eu acredito que já dessa semana aqui, mais de 90% já da nossa safra gaúcha já deva estar colhida, pela capacidade que nós temos hoje de colheita, pela possibilidade dessa colheita ser rápida, pelas condições que aconteceram de bom clima nessa última semana, esse último final de semana também. Isso deu condições para que evoluísse um pouquinho mais essa nossa operação, que é fundamental para nós tirarmos nosso produto da lavoura. Vemos que as produtividades que a gente vem falando já nas últimas semanas não é tudo aquilo que a gente poderia estar imaginando alguns meses atrás, e o principal fator está no peso médio de grãos, né? Boas lavouras, com boa quantidade de vagem, boa quantidade de grãos por planta, mas que ao final o peso médio de grão deixou a desejar, e é isso que nós estamos sofrendo um pouquinho mais com essa colheita. As condições de clima não mudaram, então não vou entrar em muitos detalhes, tanto é que os próprios australianos não modificaram, os americanos também não, então mostrando que a temperatura do Oceano Pacífico deve se elevar nos próximos meses, chegando próximo a zero aí possivelmente no mês de julho. Essa é a perspectiva que se tem hoje, e mostra agora, né, continua mostrando o IRI aí, as condições de chuvas abaixo da média, principalmente para o sul, né, pegando Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso deve permanecer até próximo a julho. Então aqui uma questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que isso aqui vai refletir muito na questão safrinha. Vamos lembrar que a safrinha é muito dependente de até quando a chuva irá ter durante o período, principalmente mês de maio. E está sendo um pouquinho diferente, porque o Nordeste, em algumas regiões, já deveria estar diminuindo a quantidade de chuva, e pelo contrário, até houve chuvas aí extraordinárias, principalmente nesse final de semana, lugares que em 48 horas deu o equivalente a 200 milímetros, 180 milímetros, em um dia 80 milímetros. Agora, nesses dias, né, no início do mês de abril, isso não é normal. Aliás, isso está todo o Norte e Nordeste com essas quantidades de chuvas. Então isso demonstra que é possível que essas chuvas no Norte e Nordeste, no Norte do Centro-Oeste, portanto no Norte do Mato Grosso, deve ter chuvas se alongando um pouquinho mais. Então isso dá para essas regiões uma possibilidade maior da safrinha ser melhor. Chama atenção para vocês do Tocantins, do Goiás, até algumas regiões da própria Bahia, Piauí, Maranhão, que aumentou a questão do milho safrinha este ano. Então são regiões que vêm experimentando colocar uma área um pouquinho maior, e esse ano tem, claro, com uma tecnologia muito baixa, não é uma tecnologia adequada, mas que se realmente tiver essas chuvas, existe um potencial de produtividade um pouquinho melhor. Em contrapartida, a gente vê que Mato Grosso do Sul, Paraná, né, podem sofrer com esse milho safrinha aí, devido a essa falta dessas chuvas que possa acontecer
mais cedo. Então, uma região vai compensar a outra, por isso que a nossa perspectiva em termos de produção de milho, safrinha, é muito baixa. Agora, um fato que aconteceu aí nessa última semana foi a China, então, taxar em 25% alguns produtos que são importados dos Estados Unidos, num total de 50 bilhões de dólares. Isso é uma retaliação para o processo que o Trump, então, fez com esse mesmo valor para as importações de aço e alumínio da própria China. Então, com isso, foi taxado soja, óleo de soja, farelo, carnes, são tudo produtos que o Brasil pode estar fornecendo para a China. Então, com certeza, para nós podemos ter uma liquidez um pouquinho melhor. Uma coisa eu venho conversando com vocês, tenho comentado, que nós temos uma grande possibilidade, nós temos preços melhores para nós, talvez nem tanto em função de Chicago, mas principalmente em função do aumento do prêmio no Porto. O prêmio no Porto chegou a passar de 160 pontos, então nós estamos falando aí de praticamente $1,60 por bushel. Então isso dá um valor muito acima do que nós tínhamos se a gente fizer a comparação simplesmente com Chicago. Então essa é a vantagem talvez dessa briga, essa polarização que vai acontecer entre Estados Unidos e China, de que a China possa estar dando preferência para nós. É claro que não é totalmente, porque nós na América do Sul não conseguimos fornecer 100% da necessidade que eles têm atualmente, mas nós temos condições de ter essa preferência e ter uma melhor forma de negociação. Só convém lembrar que os Estados Unidos, o Trump já comentou em fazer uma retaliação à China devido a esses fatores, agora de 50 para 100 bilhões de dólares. Então isso é uma ameaça que foi acontecido, vamos ver se nós vamos ter algum reflexo. Mas o que aconteceu com o mercado com relação a essa retaliação da China? O preço da soja, quarta-feira, veio aí para $10 o bucho, caiu totalmente. Imagina um investidor que está lá na bolsa, tem papéis de soja, escuta uma notícia que a China vai diminuir ou vai taxar a soja americana. O que eles fizeram? Deixa eu vender que esse papel vai ser um mico muito grande, é um problema muito grande. E vendeu e caiu lá embaixo. Bom, não se sustentou, tanto que no mesmo dia foi acima de $10 o bucho já a questão do fechamento, e na última sexta-feira chegou a bater mais de 10,50, fechando em 10,48. Ou seja, voltando para aqueles patamares, não durou nem 3 dias esse reflexo todo, e que o preço então já voltou aos patamares que a gente vem comentando aqui, ao redor de $10,50. Esse é o novo patamar, nova régua que nós estamos com o preço da soja. Então é um preço adequado, que mesmo com essas retaliações são suspiros que acontecem, mas que nós temos aí um potencial muito alto, até porque nós temos uma diminuição da oferta, principalmente devido à diminuição da produção argentina a nível mundial, e nós temos um segundo fator, que é o aumento do consumo de soja por parte da China, e que não deve diminuir, nos próximos anos deve só estar aumentando. Então, são problemas que vêm acontecendo e que tem um reflexo muito grande. A segunda situação que eu queria simplesmente comentar é o efeito que nós temos agora da corrida presidencial e toda essa situação que envolve a prisão do Lula. Então nós temos aí uma situação que o mercado já nem reage tanto à questão da prisão do Lula, porque ele já não tem mais efeitos sobre o mercado, sobre a economia, mas nós vamos começar a sofrer então os efeitos de quem que vai ser os presidenciáveis. E a partir desses presidenciáveis, então, o mercado vai poder trabalhar mais tranquilamente. Apesar de que, nesses últimos dias, a nossa moeda foi desvalorizada, mas essa desvalorização acontece não só pela situação econômica do Brasil, que não é boa, mas principalmente porque os americanos estão fortalecendo a sua economia. Ou seja, existe uma valorização do dólar. Então, com isso, o preço do dólar acaba aumentando, a nossa moeda desvalorizando, mas nós vamos ter muitos altos e baixos, mas eu acho muito difícil nós termos uma queda do valor do dólar. Uma valorização do real forte nos próximos, podemos colocar anos, nem meses, é difícil. Então nós vamos ter esses preços altos
E por que eu estou comentando isso? Porque isso nós vamos ter reflexo justamente no nosso preço das nossas commodities. Soja e milho, praticamente nós estamos realmente num cenário para a próxima safra muito bom, não só de preço internacional, como o dólar para fortalecer a nossa economia nacional. Pessoal, com isso eu me despeço, desejo a todos uma ótima semana e até a nossa próxima segunda-feira.